acredita, que nos concede, Senhor, pela bênção do teu Espírito Santo, e sabemos que o teu Santo Espírito está conosco, Senhor. Venha abençoar essa aula, Pai, venha abrir nossa mente e nosso coração ao entendimento, Senhor, e que nós possamos aceitar todas as verdades, Senhor, da tua palavra. Nos abençoe, que os teus santos anjos nos possam acompanhar em cada detalhe desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Last week we were talking about the role of Islam in Bible prophecy. Semana passada, nós falamos sobre o papel do Islã na profecia bíblica. And we were specifically dealing with the line of Revelation 9 and Numbers 22. E, mais específico, nós estávamos falando sobre a linha de Apocalipse 9 e Revelation 9 and? Revelation 9 and Numbers 22. E Números 22. And I don't have them drawn on the board, except for Revelation 9 I do. Não temos as linhas aqui no quadro, salvo aqui Apocalipse 9. And is that right? Did I write that right? Mm-hmm. Okay. And what we saw was that we have this 5 months from 1299 to 1449. Que nós vimos que temos aqui esses 5 meses de 1299 até 1449. And it lines up with the 5 months of Luke chapter 1. Isso se alinha com os 5 meses de Lucas 1. And what we see is this little period here at the end of 5 months. In Luke 1, it's the 6th month. E o que nós vemos aqui, em ambos casos, é aquele curto período no fim desses 5 meses. Em Lucas 1, é aquele mês. In Revelation 9, it's described as an hour, a day, a month, and a year. Em Apocalipse 9, isto é descrito como uma hora, um dia, um mês e um ano. And we show the similarities between these histories. E nós mostramos a semelhança entre essas histórias. And we talked about the line of Numbers 22. Também falamos sobre a linha de Números 22, which confirms this same history. que confirma essa mesma história. And we saw that there was a smiting of the ass at 9/11, the midnight cry, and the Sunday law. E vimos que a jumenta foi batida em 1200, seria no 11 de setembro, em meia-noite, e o clamor da meia-noite. And it confirmed the same history that we saw from 1449 to 1453. E confirmou a mesma história de 1449 até 1453. That in 1453 marked it the midnight cry. Que em 1443, marcando o clamor da meia-noite, the walls of Constantinople fall. Os muros de Constantinopla caem. And this is paralleling in Numbers 22 the 2 walls that Balaam is going to go between in the vineyard. E isto é em paralelo com os 2 muros de Números 22, os 2 muros entre os quais Balaão vai tentar passar. And Balaam's foot is crushed into one of these walls. E o pé de Balaão é esmagado contra uma dessas paredes. And we identified this wall as the midnight cry. E nós identificamos este muro ser o clamor da meia-noite. So you can see that in 1453, it gives us our second witness to the wall at the midnight cry. Então vemos que 1443 nos dá segundo testemunho para o clamor da meia-noite. And a few days before we looked at those things, e alguns dias antes de nós olharmos essas coisas, we identified that at the end of a wilderness period, we have
I'm going to call it a binding off history, or a short period. Nós vimos que no fim de período no deserto, nós temos o tempo de atamento. And the word binding off means to conclude something. E atar alguma coisa também significa concluir uma coisa. To tie the knot at the end of a long rope. Fazer nó no fim de uma corda comprida. So these little periods that we're seeing are marking the conclusion of these histories, or the climax. Então, esses períodos curtos aqui no final dessas histórias, eles simbolizam a conclusão, o clímax dessas histórias. After the 40 days in the wilderness, Christ is tempted 3 times by Satan. Após os 40 dias tentado no deserto, Jesus não, desculpem. Depois dos 40 after the 40 days in After the 40 days in the wilderness, Christ is tempted 3 times by Satan. Okay. Após os 40 dias no deserto, Jesus é tentado 3 vezes por Satanás. We saw so the temptation is the climax or the height of this whole period. It's Então a tentação é o ápice daqueles 40 dias. We also looked at the 1260, that it's also representing a wilderness time period based upon Revelation 12. Também vimos que os 1260 representam tempo no deserto. And at the end of this 1260 years, there's a small period. E que no fim desses 1260 tem período curto. For 25 years, or marking 25 years. Marcando 25 anos. Where persecution ceases. Em que a perseguição estou com espanhol aqui na cabeça. Perseguição quase cessa. And this is marking when 1773 is the abolishment of the Jesuit order. E está marcado isso com a abolição da ordem jesuíta em 1773. And after the 40 years wandering in the wilderness, e após os 40 anos de vaguear no deserto, the covenant is reaffirmed with the Israelite people. E o pacto é novamente confirmado com os israelitas. I combined it in my mind. I combined Israelite and Millerite together. Na cabeça dele, ele juntou as palavras mileritas e israelitas e saiu essa palavra. And at the end of this, all the rebels die, and the covenant is reaffirmed. E no fim desse período, todos os rebeldes estão mortos e o pacto é mais uma vez confirmado. And the rebels dying is a very important symbol that we're going to continue to see. A morte dos rebeldes é símbolo muito importante que vai se repetir. And then they're going to take Jericho. E logo eles tomam Jericó. So in all of these histories, we're seeing this little period marking the conclusion work. Então, em todas as histórias, nós vemos esse breve período que conclui esse trabalho. Now let me show you this little history in the Millerite line. Então, deixe-me mostrar essa curta história na linha millerita. Now, if we look at the tarrying time, se nós olharmos ao tempo de tardança, from the first day of the first month to the 10th day of the seventh month, do primeiro dia do primeiro mês até o 10º dia do sétimo mês, we have the midnight cry being the 5th day of the 4th month. Temos We have the midnight cry being the first day of the 5th month. Temos o clamor da meia-noite sendo o primeiro dia do 5º mês. And we have 9/11 marking the first day of the first month, the beginning of the tarrying time. Primeiro dia do primeiro mês marcando 11 de setembro, o começo do tempo da tardança. Now, we initially thought that the midnight cry
was marked at the Exeter Camp meeting, that it began there. Inicialmente, nós pensávamos que o clamor da meia-noite começava no clamor da meia-noite, ou seja, na campal de Exeter. But what we realized is that Exeter was only the climax of the midnight cry. Mas o que nós percebemos é que Exeter era apenas o clímax, o ápice desse período. But midnight is representing the middle point of the night. Mas meia-noite representa a metade entre o período do dia. At the first day of the first month, this is where the tarrying time begins. This is where the darkness begins. The darkness of the night. Yeah, I was saying something a little bit confusing. Então, a meia-noite marca a metade da noite. And you will have to repeat that. Okay. I'll just draw it. So our night A nossa noite is broken up into 12 hours, I guess. é marcada por 12 horas. In the middle point of the night is midnight. E no centro, na metade, temos a meia-noite. And Samuel Snow understood that midnight represented the middle point of the tarrying time. E Samuel Snow, ele compreendeu que a meia-noite marcava o meio do tempo da tardança. So if it began on the first day of the first month, Então, se isto começou no primeiro dia do primeiro mês, and it ended on the 10th day of the seventh month, e o fim seria o 10º dia do sétimo mês, and this is the beginning of the night, and this is the morning, então, tendo no começo o começo da noite e depois, no ponto final, o começo da manhã, that midnight was marking that middle, the perfect center of this time period. que nesse caso, a meia-noite estaria marcando exatamente a metade entre esses períodos. But what we came to realize is that this middle point isn't Exeter. Mas o que nós chegamos a entender que esse ponto no meio não é Exeter. And the Millerites didn't believe it was Exeter either. E os mileritas tampouco entendiam que isso era Exeter. Midnight was actually 25 days before, Meia-noite, na verdade, tinha ocorrido 25 dias antes, on July 21st, no 21 de julho 1844. 1844. And this is marking when Samuel Snow gives the midnight cry at the Boston Tabernacle. Isso marca Samuel Snow dando o clamor da meia-noite no tabernáculo de Boston. And let's read a quote. E vamos ler uma citação. I assume you guys don't have pioneers. Yes, we don't. Okay. Okay, this is from Leroy Froome. Isso é de Leroy Froome. It's probably easier just to read from mine. Okay. If you can read this one.
Which one for me? During. Yeah. And this is describing Samuel Snow, this quotation. Aqui, isso descreve Samuel Snow, nesse texto aqui. Durante janeiro, fevereiro, ele estava pregando sobre a queda da Babilônia e a vinda do Senhor. Assim como o noivo vindo ao casamento. E no 10º dia do 7º mês judaico, 1844. Então ele estava pregando a vinda do Senhor, do noivo, no 10º dia do 7º mês. Isto é 1844. Porém, houve pouco interesse e resposta naquele tempo. Em abril, ele mudou-se com sua família em Worcester e foi a Nova York, onde as hostilidades tinham diminuído em respeito à pregação do 7º mês, 1844. O ano judaico de Miller, 1843, já tinha passado naquele tempo. Após 3 semanas em Nova York, Brooklyn e Newark, ele foi, então, continuou indo a Filadélfia, respondendo a um convite de George Storrs. Em maio, ele retornou a Worcester e acabou ficando até 21 de julho. Ali, então, seguindo um convite, Snow pregou naquele dia no tabernáculo de Boston. Sobre o texto, eis o noivo vem. Isto é, sobre o movimento, sobre o 10º dia do 7º mês. Sai-lhe ao seu encontro. So this is the first place that Samuel Snow gives the midnight cry message. Então é aqui que é o primeiro lugar onde Samuel Snow dá a mensagem do clamor da meia-noite. And it marks the exact middle point of the time period from April 19th to October 22nd. E isto marca exatamente o centro entre as datas April 19th, o 19 de abril to October 22nd. e 22 de outubro de 1844. And he knew it. E ele estava ciente disso. Because when he's giving his discourse at Boston, Porque quando ele dá seu discurso em Boston, he tells them, based upon the accounts, ele relata, baseado nos based on the account, based upon, sorry, I shouldn't say based on the accounts, based upon the accounts of history, but you can say this instead. He tells them that it's midnight, that day is midnight. a história nos relata que ele lhes diz que aquele dia era meia-noite, That they're standing on the midnight point. que eles estavam de pé ali no ponto exato da meia-noite. And when he goes to Exeter 25 days later, E quando ele vai a Exeter 25 dias depois, he's going to give this same discourse again. ele vai dar o mesmo discurso mais uma vez. And this is the midnight cry we all understand, E isto é o clamor da meia-noite que todos nós conhecemos, where it's going to go like wildfire to the rest of the country. que se espalha como um fogo de palha assim pelo país todo. Okay, so now we have a prophetic symbol. Agora temos um símbolo profético. This is the 5th day of the 4th month.
Isto é o quinto dia do quarto mês. And it's only found one place in the Bible, E o encontramos apenas uma vez na Bíblia. and it's Ezekiel chapter 1. E isto é em Ezequiel capítulo 1. But notice how in the line of the 1260, Mas notem como na linha dos 1260, you have the number 25 marked here between 1773 and 1798. você tem o número 25. Yeah, the number Você tem o 25. número 25 marcado aqui em 1773, entre 1773 e 1798, Which is going to fit right here with this number 25. que se alinha perfeitamente com o 25 aqui. So now let's go to Ezekiel chapter 1, Então vamos agora a Ezequiel capítulo 1 and we will read. We can read 2 verses each. e cada de nós vai Actually, ler, we can read. Let's read 3 verses each. cada vai ler 3 versículos. And Gabriel, if you want to start in verse 1 to 3. Eu vou começar no versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo se revolvendo nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra. Não se viravam quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham o rosto de águia todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardentes brasas de fogo, com aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos. Os seres viventes corriam e voltavam, à semelhança de um clarão de relâmpago. Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio de outra. Andando elas, andavam pelos seus 4 lados, não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham as suas tambotas cheias de olhos ao redor.
E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Também onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E levando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com a aparência de cristal terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. E deixando do firmamento estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas, que lhe cobriam o corpo de um lado. E cada um tinha que lhe cobria o corpo de um lado. E cada um tinha outras duas asas que os cobriam do outro lado. E andando eles, ouviam o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército, parando eles abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem na parte de cima sobre ele. E via como a cor de âmbar, com a aparência de fogo pelo interior dele e ao redor, desde o aspecto de seus lombos e daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Vi como semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor, e vendo isto cair sobre o meu rosto, e ouvi a voz de quem falava. This is the end of chapter 1. Okay. So that is a very complicated vision. Isto é uma visão bastante complicada. But this is the wheels within wheels that Ezekiel is having, this vision. Mas aqui temos as rodas dentro de rodas, nessa visão que Ezequiel tem. And we're going to read some Spirit of Prophecy quotes from this in a minute. E vamos ler algumas citações do Espírito de Profecia sobre isso daqui a pouco. But notice how in verse 28, Mas notem como no versículo 28, he's going to fall upon his face. ele vai cair sobre o rosto dele. So what I want to show today O que eu quero mostrar hoje is that all of the prophets are having the same vision. é que todos os profetas têm a mesma visão. And so the first person we're looking at is Ezekiel. He's the one who gives us our starting date for this vision. A primeira pessoa que nós observamos é Ezequiel. Ele nos dá um dia, uma data de início para essa visão. And it's described to him as heaven opening up. Heaven is revealed to him. E ele o descreve como o céu se abrindo. And another thing that this gives us, this chapter, Outra coisa que esse capítulo nos dá, if you go back to verse 1, se vocês voltarem ao versículo 1 and if you look at the word vision, e repararem visions, na palavra visões, this word visions is translated to Mara. essa the other way around, right? Well, no, this one's Mara. Yeah, it's like Mara is translated to vision. Anyways. Oh yeah, sorry. That makes Essa sense. palavra aqui, visões, é a palavra mará. And this is going to open a lot of things for us. Isso vai abrir
muitas coisas para nós. And this is something we'll be looking at, hopefully this week. E, se Deus quiser, vamos olhar isso em mais detalhe essa semana. But if you go to the very last verse, Mas se vocês forem até o último versículo, you see the word appearance. temos It's the third word in verse 28. You see the word appearance, aqui a palavra aparece, ou, And- como diz no inglês, aparência. and this word appearance is mare. E essa palavra aparência é a palavra maré. So we have the mare and we have the mara. Então temos o maré e o mará. And one is the masculine and one is the feminine. E um é o masculino e outro o feminino. And we will talk about the distinction between these two visions. E nós vamos falar sobre a distinção entre esses dois tipos de visões. But the first thing I want to do is I want to show that all of these prophets are going to have the same vision. Mas a primeira coisa que eu quero demonstrar é que todos os profetas têm a mesma visão. So let's start with Ezekiel. Então vamos começar com Ezequiel. And we have Testimonies Volume 5, yes? 749 to 752. It was under the circumstances of difficulty and discouragement. Beginning there. Nós estamos em T5 749.2. Isto é o capítulo 91 de Testemunhos para a Igreja, volume 5. E o capítulo chama O Cuidado de Deus por Sua Obra. So we're going to read a fairly lengthy passage right now. Nós vamos ler uma passagem bastante extensa agora. But it's going to connect Isaiah, Ezekiel, and John to all having the same experience. Mas isso vai nos mostrar a conexão entre Isaías, Ezequiel e João, como todos eles tendo a mesma experiência. Okay. If we want to begin. Todos encontraram? Referência é T5 749.2, capítulo 91, O Cuidado de Deus por Sua Obra. Testemunhos para a Igreja, volume 5. Foi sob circunstâncias difíceis e desalentadoras que Isaías, sendo ainda moço, foi chamado para exercer o ministro da profecia. Seu país estava nesse tempo ameaçado de destruição por sua transgressão da lei de Deus. O povo judeu se privara da proteção divina. E os exércitos dos assírios estavam a ponto de invadir o reino de Judá. Entretanto, o perigo que ameaçava a nação da parte dos inimigos não era o que mais o afligia. Era a perversidade de seu povo que mais profundamente deprimia o espírito do servo de Deus. Por sua apostasia e rebelião, esse povo desafiava os juízos divinos. Chamado a transmitir-lhe uma mensagem de advertência, o jovem profeta sabia que teria de defrontar a mais obstinada resistência. Tremeu por isso quando pôs os olhos em si mesmo e pensou na pertinácia e incredulidade do povo a favor do qual lhe cumpria trabalhar. Sua tarefa pareceu-lhe não oferecer nenhuma probabilidade de êxito. Deveria, em seu desespero, subtrair-se à sua missão e abandonar Israel à idolatria? Deveriam os deuses de Nínive
dominar a terra em desafio ao Deus do céu? Esses pensamentos o agitaram. Quando Isaías se achava no pórtico do templo, de repente pareceu-lhe que a porta e o véu do interior do templo se abriram ou foram corridos, sendo-lhe permitido relancear a vista para dentro do Santo dos Santos, onde nem mesmo os pés de um profeta poderiam pisar. Perpassou-lhe então diante dos olhos uma visão em que Jeová apareceu sentado num alto e sublime trono, enchendo o seu séquito o recinto do templo. De cada lado do trono se viam os serafins que com duas asas voavam, com outras duas cobriam o rosto em adoração e com duas os pés. Em adoração solene exclamavam esses anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Até que os umbrais, as colunas e o portal de cedro pareciam tremer ao som, e toda a casa se encheu do seu louvor. Nunca dantes compreendera Isaías tão plenamente a grandeza de Jeová ou sua perfeita santidade, e em sua fragilidade e imperfeição pareceu-lhe que teria de perecer ante a divina presença. Ai de mim, exclamou, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Desceu então a ele um dos serafins, a fim de prepará-lo para a sua grande missão. Como a brasa viva tirada do altar, tocou-lhe nos lábios e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Quando, pois, se ouvir a voz de Deus perguntando: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu em tom repassado de santa confiança: Eis-me aqui, envia-me a mim. So notice here that his mission is to apostate people. Notem aqui que a sua missão é de ir a um povo apóstata. And when he has this vision, he's in a time of discouragement. E quando ele tem essa visão, ele se encontra num estado de desânimo. But also notice how up until this point, he never, if you want to read just the first line, never before had Isaiah realized. It's of the second paragraph. Second. Never before had Isaiah realized. So, You get it. yeah. Yeah. Notice also. You said notice also that. It does not in English. It doesn't say that. But never before had Isaiah realized so fully the greatness of Jehovah and His perfect holiness. Ok. Nunca dantes compreendera Isaías tão plenamente a grandeza de Jeová, sua perfeita santidade. Em sua fragilidade e imperfeição, pareceu-lhe que teria que perecer ante a divina presença. The whole thing? No, just that Okay. sentence. That was good. So what we're seeing here is that even though Isaiah was working with God this whole time before this point, Então, o que nós devemos reparar aqui é que Isaías, mesmo tendo estado trabalhando junto com Deus, por Deus, for 5 chapters he had been working with God. durante 5 capítulos, é escrito que ele trabalhava com Deus. But this is the point where he fully realizes the greatness and the perfectness of God. Mas aqui que é o ponto, o momento em que ele se dá conta da grandeza e perfeição de Deus. His vision is prophetically opened. A sua visão é profeticamente aberta. And he's going to see God in His holiness. And this is similar to what happens to Ezekiel. E This is the same thing. ele vai
ver Deus na sua santidade. E isto é parecido com o que acontece com Ezequiel. Ezekiel is going to have the heavens open to him, and he's going to see God in his perfectness. Ezequiel vai ter os céus abertos a ele, e ele vai ver Deus na sua perfeição. So let's continue reading. Vamos continuar lendo. Que aconteceria se os poderes terrestres se arregimentassem contra Judá? Que sucederia se Isaías enfrentasse oposição e resistência em sua missão? Contemplaram o rei, o Senhor dos exércitos, ouviram o canto dos serafins, toda a terra está cheia da sua glória, e o profeta foi confortado para a obra que tinha à frente. A lembrança desta visão o acompanhou através de toda a sua longa e árdua missão. Okay, don't read the next one yet. So notice how it says, the very last sentence, the memory of this vision was carried with him throughout his long and arduous mission. Notem, como diz aqui na última sentença, a lembrança desta sua visão o acompanhou através de toda a sua longa e árdua missão. So I'm suggesting that Ezekiel and Isaiah are having the same vision, the same experience. O que estou sugerindo aqui é que Isaías e Ezequiel, eles têm a mesma visão. So here, Isaiah is having this vision where he's fully unveiled, where the glory of God is fully unveiled to him. Então, Isaías, ele tem aqui essa visão onde a glória de Deus é inteiramente revelado a ele. And up until this point, he didn't have up until this point, he had discouragements about his work. E até tal ponto, ele teve incerteza sobre o trabalho dele. But this vision is going to strengthen him or nerve him for the coming work ahead of him, the coming crisis. Mas essa visão, então, lhe fortalece e dá forças para o trabalho que está por vir. And this vision would supply the strength for the entire mission till he died. E essa visão vai fornecer força para o restante de toda a sua missão, até o momento em que ele morre. Till he reached the end point. Até ele chegar ao ponto final. How does Sister White describe the midnight cry for the Millerite time period? Como Irmã White descreve o clamor da meia-noite para o tempo dos Mileritas? What is she? Yeah. Can you repeat that? La luz que... it was the light that guided them through to heaven. It was the light that guided them to heaven. Era a luz que os guiava em direção ao céu. And I'm suggesting that this vision that Ezekiel and Isaiah are having is at the time that the midnight cry is given. E eu estou sugerindo que essa visão que foi dada a Isaías e Ezequiel, ela é dada no momento da meia-noite. And it's this vision, this midnight cry experience, E que é essa visão, essa experiência da meia-noite, that's going to supply the strength for the entire mission. que vai fornecer forças para a missão toda. All the way to the second coming. Até o momento da segunda vinda. So the experience we'll have here is going to give us that strength. Então, a experiência que teremos aqui é que nos vai dar força. And it's going to guide us to heaven. E vai nos guiar até o céu. And assuming we're all a part of the 144,000, E assumindo que todos nós faremos parte dos 1.400.
144 mil. It will be the strength that gets us all the way to the second coming and through the time of trouble. Será isso que nos vai dar a força para passar pelo tempo da angústia e ir até a segunda vinda. So it's important to see the parallel between what Sister White is saying about Isaiah's vision and the midnight cry. Então é importante reparar no que a irmã White diz a respeito da she says in regard to what? The midnight cry. The connection. It's important to see the connection between the midnight cry and what she says about the midnight cry and what she's saying about Isaiah's vision. Ok. É importante notar a ligação que a irmã White faz entre entre meia-noite e a visão de Isaías. So now we're going to have Ezekiel introduced into the same passage. E agora é nos apresentado Ezequiel aqui na próxima passagem. And she's going to compare Ezekiel's vision with Isaiah's. E ela vai comparar a visão de Ezequiel com a visão de Isaías. Ezequiel, o melancólico profeta do exílio na terra dos caldeus, foi agraciado com uma visão que lhe ensinou a mesma lição de fé no Deus Todo-Poderoso de Israel. Estando à margem do rio Quebar, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como da cor de âmbar. Várias rodas de estranha aparência, girando uma dentro das outras, pareciam movidas por criaturas viventes. E acima de tudo isto havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, com a aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos, e tinha mãos de homem debaixo das suas asas. So she's saying here that this was the same lesson that Isaiah had. Ela diz que isto era a mesma visão que Isaías teve. So she's directly applying the two of them together. Or paralleling the two of them Porque together. ela está colocando ambos aqui em paralelo. Okay, continue. Pode continuar. O complexo de rodas, visto por Ezequiel, era uma combinação tão complicada que à primeira vista lhe pareceu uma verdadeira confusão. Mas, quando se moviam, havia nelas a mais admirável ordem e perfeita harmonia. Essas rodas eram impelidas por criaturas celestiais, e, acima de tudo, aquele conjunto estava assentado sobre um trono de safira, o Deus Eterno, cujo trono era circundado por um arco-íris, o símbolo da graça e do amor, dominado pela glória terrível dessa cena. Ezequiel caiu sobre o rosto quando uma voz lhe ordenou que se erguesse e ouvisse a palavra do Senhor. Foi-lhe dada então uma mensagem de advertência ao povo de Israel. Essa visão foi dada a Ezequiel num tempo em que seu espírito se achava abatido por tristes pressentimentos. Via desolada a terra de seus pais. A cidade, antes tão populosa, estava despovoada. A voz de alegria e o cântico de louvor ali não eram mais ouvidos. O profeta mesmo era peregrino em terra estranha, onde imperavam supremas e a desmedida ambição e a selvagem crueldade. As injustiças e tiranias que era obrigado a presenciar contristavam-lhe a alma e de dia e de noite se queixava amargamente.
Os símbolos gloriosos que lhe foram apresentados junto ao rio Quebar revelaram-lhe poder muito superior aos dos dominadores terrestres. Acima do orgulho e crueldade dos reis da Assíria e Babilônia, estava entronizado Deus de misericórdia e verdade. So, in the previous paragraph, we saw that Ezekiel fell upon his face when he saw this. No parágrafo anterior, nós vimos que Ezequiel caiu sobre o rosto quando when he what? Pardon me? Ezekiel fell upon his face when he saw this vision. Quando ele teve essa visão, quando ele viu aquilo, ele caiu sobre seu rosto. And this is the same thing that's happening to Isaiah. Isaiah fell upon his face when he heard this, or when he had this vision, or the vision. A mesma coisa com Isaías, quando Isaías teve aquela visão, caiu sobre o rosto. And again, we see that when Ezekiel is having this experience, he's filled with gloomy forebodings. E também vemos aqui quando Ezequiel ele tem aquela experiência, ele se acha abatido por tristes pressentimentos. And this is exactly the same thing for Isaiah. E exatamente o mesmo para Isaías. All right, let's continue. Vamos continuar. Aquele complexo de rodas que ao profeta parecia tão confuso era governado por uma onipotente, Espírito de Deus, que lhe fora mostrado, movendo e dirigindo aquelas rodas, convertia aquela confusão em harmonia. Do mesmo modo, o mundo inteiro se acha sob o seu domínio. Milhares de seres celestiais estavam prontos para, sob a sua palavra, dominar o poder e os planos dos homens maus, e fazer tudo redundar em benefício dos fiéis servos de Deus. Da mesma maneira, quando Deus estava a ponto de revelar a João, o discípulo amado, a história futura de sua igreja, deu-lhe a segurança do interesse cuidado do Salvador pelo seu povo, mostrando-lhe em visão semelhante ao Filho do Homem, andando por entre os castiçais que simbolizam as 7 igrejas. Ao passo que João recebia a revelação das últimas grandes lutas da igreja com as potências do mundo, foi-lhe dado também contemplar a vitória final e o libertamento dos fiéis. Viu a igreja empenhada num conflito moral com a besta e sua imagem, e a adoração dessa besta imposta sob pena de morte. Mas olhando através da fumaça e ruído da batalha, notou sobre o monte Sião, unido ao cordeiro, um grupo que, em vez do sinal da besta em suas testas, tinham escrito o nome de seu pai. Depois viu o número dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Essas lições são... Okay, no, that's good, sorry. Desculpem, só até aqui. We just read the one that said John had the same vision, right? Yeah. Okay. So John, Isaiah, and Ezekiel are all having the same experience. Então, João, Isaías e Ezequiel, todos têm a mesma experiência. And can you write that on the board here? We're gonna make a list of all the names. So right now we've seen John, Ezekiel, and Isaiah. Então, no momento temos visto João, Ezequiel e Isaías. And it's Ezekiel who connects us to the 5th day of the 4th month, E Ezequiel nos conecta ao 5º dia do 4º mês, which is where the midnight cry is given. onde o clamor da meia-noite é dado. Do we see that connection? Vocês enxergam essa conexão? Amen? Is anyone confused by that? Alguém confuso? Okay.
So we're going to keep looking at, we're going to add a couple more names to this list. Nós vamos acrescentar mais nomes a essa lista. If we go to the Great Controversy, Vamos abrir o grande conflito. 1888. Great This is Controversy. the 1888 version. Yeah, do you not have that? No. we Okay. don't. But yeah, I can. Then it will be in the, obviously in the other one. Just give me a second. Okay. This is GC 470, paragraph 2. Estamos indo ao grande conflito, página 470, parágrafo 2. Isto é... Experimenta. Capítulo 27, é isso? A vida que satisfaz, como alcançar paz de alma. And we will read 1, 2, 3. 3 paragraphs. Vamos ler 3 parágrafos. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade, como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, vem a sua própria indignidade, contrastando com a pureza e excelsa perfeição do ser infinito. O profeta Daniel é um exemplo da verdadeira santificação. Seus longos anos foram cheios de nobre serviço a seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Todavia, ao invés de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, quando pleiteava perante Deus em prol do seu povo, identificou-se com os que positivamente não eram pecadores em Israel. Não lançamos as nossas súplicas perante tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Pecamos, obramos impiamente, declara ele. Estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, E quando em ocasião posterior o Filho de Deus lhe apareceu a fim de lhe dar instrução, diz Daniel, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não lhe tive força alguma. Quando Jó ouviu do redemoinho a voz do Senhor, exclamou: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, que exclamou: Ai de mim, que vou perecendo. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível ao homem proferir e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. Foi o amado João que se reclinou ao peito de Jesus e lhe contemplou a glória, e caiu como morto aos pés de um anjo. That's 3 paragraphs. She adds a lot of names. Ela acrescenta vários nomes. Let's write them down. Vamos anotá-los. The first one we see is Moses. O primeiro que nós vemos aqui é Moisés. And what experience is she talking about with Moses? E ela se refere a qual experiência de Moisés? What did he do? When did he have this vision or this view of God's glory? Quando ele teve aquela visão, essa aparência da glória de Deus? Monte Sinai. Mount Sinai? Mount Sinai, when he's in the cleft of the rock. Quando ele está na fenda da rocha. And he's going to ask to see the Lord's glory, and the Lord will pass in front of him. Quando ele pede para ver a glória de Deus e o Senhor vai passar na frente dele.
Then we see Job. Então vemos Jó. And Job, this is when he sees the whirlwind in front of him. Isto é quando ele vê o redemoinho na frente dele. And what is the whirlwind a symbol of? E o redemoinho é símbolo de quê? What prophetic symbol do we see the whirlwind? Where do we see the whirlwind, Mark? Qual o símbolo profético é isto? E quando vemos ele marcado? In Daniel 11, where do we see the whirlwind? Em Daniel 11, onde temos redemoinho, acho que não é uma palavra que é usada em Daniel 11. I think it's not the same word it's used in not. Daniel 11. Oh, that's unfortunate. Okay. Daniel 11, verse 40. Daniel 11, versículo 40. In the English, we have the word whirlwind. No inglês, temos a palavra redemoinho. What is that for you guys? Um, Against him like a whirlwind with chariots and with horsemen. There's no wind at all. He shall stand up against them with chariots. Really? Yes. Wow, okay. O que aqui diz aqui, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e navios. Tem aqui no inglês, ele se levantará contra ele como redemoinho. No espanhol também tem. In Spanish, the word is not missing. Interesting. Está em espanhol. Okay. So, Daniel 11, 40. No português, não menciona a palavra redemoinho. Ela deveria estar aqui onde diz: e no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele como redemoinho, com carros e com cavaleiros. So the whirlwind is identifying the work of the papacy. Porque o redemoinho, ele identifica a obra, o trabalho do papado. The papacy always comes as a whirlwind. Yeah. O papado, ele vem como redemoinho, A flood como inundação or a scourge. ou flagelo. And in all of these symbols, Em todos esses símbolos, there's a sense of an overwhelming force. todos esses símbolos nos dão a ideia de uma força que nos vence. Something you can't stop. Uma coisa que não temos como parar. And so this is a symbol that's now being attached to the vision the vision of the Midnight Cry. E esse símbolo, ele agora é nos dado, ele é agregado ao símbolo do clamor da meia-noite. We saw Isaiah, Nós vimos Isaías and now we're seeing Paul as well. e agora vemos também Paulo. This is when Paul is seeing, when he's taken up to heaven in spirit, in vision. Isso é quando Paulo é arrebatado ao céu. And we also see again John. E também temos aqui João novamente. Do you want to write Job and Paul here? Now, what do all of these have in common? O que esses 6 têm em comum? What is the connect? There's many things they all have in common. Tem muitas coisas que eles têm em comum, But what is the nature of... It's a hard question to ask. What is the... state. What? State. What is this? What is the state of? What is their connection to God's divinity? How do they see it? Como eles enxergam a divindade de Deus?
They all see God's divinity and what happens to every single one of them. Todos eles enxergam a divindade de Deus. E o que acontece com todos eles? They see his perfect holiness. Eles veem a sua santidade perfeita. And all of them are humbled. E todos eles são humilhados. Paul says he esteems himself as the least. Paulo diz que ele era o menor de todos. John fell as one dead. João caiu como morto. Isaiah fell as one dead. Isaías caiu como morto. Ezekiel fell on the ground as he was dead. Ezequiel caiu sobre o rosto, assim como morto. Job, what does he say exactly? He abhors himself. He abhors himself and he repents in dust and ashes. Sobre Jó, ele nos diz que ele faz o quê? Ele diz ele se abomina e se arrepende no pó e na cinza. So all of these, what this vision is all about Essas visões todas são sobre is that the Lord is going to appear prophetically o fato que o Senhor vai aparecer profeticamente right in front of you, na sua frente, prophetically, of course, symbolically. simbolicamente ou profeticamente falando. And this revelation, this experience with the Lord E essa revelação, essa experiência com o Senhor will show you his perfection. vai revelar a ti a sua perfeição. And you're going to see your own imperfection, your own humanness, E você, então, vai enxergar a sua própria imperfeição e a humanidade in contrast with his divinity. em contraste com a sua divindade. And humanity always falls to the ground. It E- always dies, so to speak. A humanidade sempre morre perante tal visão. So, one of the first things we need to see about this experience Então, as primeiras coisas que precisamos ver sobre essa experiência, is that it's a revelation of God que ela é uma revelação de Deus, that humbles his people. que humilha o seu povo. This is when the Lord is going to take self out of the equation. É aqui onde Deus vai tirar o eu desse contexto. It's our duty right now to fight self. É nosso dever agora lutar contra o eu. We have to cut down the tree that is self. Precisamos cortar aquela árvore que simboliza o eu. We have to lay the axe to the root, as Miller would say. Assim Or como, lay the axe to the tree, as Miller would say. assim como Miller diria, colocar o machado na árvore. But we don't have the power within ourselves to take away the root. Mas nós mesmos não temos o poder para tirar as raízes. You can't control your desires or your impulses, Você não consegue controlar seus desejos e impulsos. it's your duty to fight against the corrupt impulses or desires of your heart. Mas é seu dever lutar contra os impulsos e desejos corruptos do seu coração. And the Lord will take out the root of that. E o Senhor que vai tirar a raiz daquilo. But something we want to stress Mas uma coisa que queremos enfatizar is that this revelation of your detestableness or your human wickedness que essa revelação da sua maldade humana is not active sin. não é pecado ativo. There's a difference between active sin and sinfulness. Há uma diferença entre pecado ativo e pecaminosidade. If I steal something, I've committed an active sin. Se eu roubar alguma coisa, eu cometo um pecado ativo.
But just because I'm a person, I am sinful. Mas só eu, sendo uma pessoa, já sou pecaminoso. I was born in a sinful world and I have committed sin in the past. Eu nasci num mundo pecaminoso e cometi pecados no passado. As Paul says, Assim como Paulo diz, all have sinned and come short of the glory of God. todos têm pecado e... Desculpe. E encarecem da glória de Deus. So as we go forward, whenever we see these prophets seeing their own wickedness, Então, toda vez que esses profetas enxergam a sua própria maldade, that's not active sin. They've removed that from their lives already. aquilo que eles veem não é pecado ativo, porque eles já têm se livrado daquilo. If any of these prophets stood before the Lord with sin in their lives, Se qualquer um desses profetas estivesse diante de Deus com pecado nas suas vidas, they would have been destroyed. eles teriam sido destruídos. But even with, they would have been destroyed. That's good. Eles teriam sido destruídos. Any questions, any thoughts before we close? Pergunta, um pensamento antes de encerrarmos? All right, let's pray. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos agradecer por essa manhã de estudo, que pudemos abrir a Tua Palavra, Senhor. Estamos agradecidos porque temos aprendido muito e queremos pedir que o Senhor possa realizar essa obra em nossas vidas, Senhor, de arrancar as raízes do pecado das nossas vidas, para que nós possamos encontrar preparados para a Sua glória, Senhor. E assim, pedimos que o Senhor nos acompanhe durante esse dia, para que possamos refletir sobre essas coisas, para que possamos não esquecer dessas lições, Senhor. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.